Eu sou babaca por não gostar da minha mãe? Eu, 20 anos, ainda moro com meus pais por obviamente não ter um emprego que me pague o suficiente para poder viver sozinha. Sempre soube que meu irmão é o preferido dela, em todos os aspectos ele sempre se dá bem mesmo após de cometer merdas catastróficas. Sempre o protegido por meus pais e mais ainda por minha mãe, e isso ficou bem claro na época em que assumi minha orientação sexual, e as coisas ficaram piores depois que eles três, pai, mãe e irmão, se converteram àquelas igrejas em que se grita e rodopia. Acontece que em todas as vezes que eu adoeço e preciso de ajuda, principalmente agora que estou desempregada e não tenho como pagar por medicamentos, ela sempre me trata com deboche, principalmente se ele está por perto. Sempre muda o tom de voz e é super fria comigo. Mês passado passei super mal, ao ponto de não conseguir andar por tanta dor na coluna. Eu chorava de dor e mesmo assim ela me tratou com deboche e só parou quando eu chorei muito alto e sentir falta de ar. Agora passei por outra situação dessa, minha rinite atacou e meu remédio acabou. Precisava urgentemente de tomar o medicamento pois já não tenho mais em estoque. Espirrei tanto que fiz xixi nas calças e quando pedi para comprar o remédio a resposta foi: você não vai comprar, não tem dinheiro. Ela estava conversando com meu irmão na cozinha. Fui ao meu quarto e passei pela cozinha para ir ao banheiro e a vi numa ligação no telefone se oferecendo para pagar um retiro espiritual para uma senhora da igreja dela. Eu estou com muita raiva e não suporto mais a ideia de ser destratada por ela. Eu sou babaca por terminar um namoro de 5 meses por causa de uma pegadinha? Eu, um H19, fui fazer uma surpresa para minha namorada, M18. Era aniversário dela, eu já tinha conversado com ela antes e dito que iria na casa dela por volta das 13 horas, eu ia levar um bolo e então a gente iria ver Barbie juntos. No entanto, pela manhã a melhor amiga dela, M19, vamos chamar de Luana, me deu a ideia de fazer uma surpresa. Ela já tinha feito um bolo e eu já tinha comprado um presente, então eu iria passar na casa da amiga para pegar o bolo e ir lá cedo para fazer a surpresa. Eu gostei da ideia, então a gente combinou isso. Eu cheguei lá por volta das 10 horas, entrei de fininho e meu coração já congelou quando eu vi uma camisa masculina no sofá. A camisa não era minha e claramente não era o tipo de roupa que o pai dela usaria. Eu entrei no quarto e ouvi a voz dela e de outro cara debaixo da coberta na cama e muitos movimentos e barulho de beijo. Eu puxei a coberta e quem tava com ela era um amigo dela. Eu nunca conversei muito com ele e a gente não tinha nenhuma amizade nem nada do tipo. Ele tava sem camisa e ela tava toda vestida. Eles se levantaram na hora e ela começou a perguntar o que eu tava fazendo ali, por que eu vim tão cedo e que não era o que eu tava pensando. Essas frases bem clichê mesmo. Acho que ela tava esperando que eu falasse alguma coisa, mas eu simplesmente fiquei em silêncio enquanto ela falava. Na minha cabeça só tava passando os barulhos dos supostos beijos, os gemidos e um monte de cena desses dois transando. Quando ela parou de falar eu olhei pra ele e na mesma hora eu senti que eu ia matar ele ali. Eu realmente senti vontade de matar ele. Então logo eu senti um medo do que eu pensei e virei o olhar pra ela de novo e na mesma hora essa raiva toda se transformou em uma tristeza muito forte. Eu queria falar alguma coisa pra não me sentir tão humilhado, mas nem conseguia pensar em algo. Então tudo que eu fiz foi colocar o bolo e o presente na cama dela e falei: pode ir com ele pro cinema, acho que você vai se divertir. E fui saindo da casa dela. Ela ficou falando pra mim esperar e conversar, que não era isso e não sei o que, tudo muito repetitivo, o que tava me irritando. Quando saí da casa e subi na bicicleta ela começou a gritar que era pegadinha. Eu simplesmente ignorei e fui embora. Na hora pensei que era mentira. No caminho eu fiquei chorando igual um idiota e demorei o caminho todo pra me acalmar. Só peguei no celular quando cheguei em casa e tinha algumas mensagens dela. Era pegadinha. Eu e a Luana combinamos. E então ela me mandou o vídeo bruto, sem edição nem nada, ela posicionando o celular, beijando o próprio braço, fazendo exatamente o mesmo som de beijo. Eles ficaram lá até eu chegar, então foram pra debaixo da coberta e aí tá gravada toda a minha reação. E então ela volta pra dentro e termina a gravação.
Logo mais a amiga dela começou a me mandar mensagem falando que elas duas tinham combinado isso mesmo. Eu já tinha falado com minha namorada que eu acho a coisa mais sem graça esse tipo de brincadeira, tipo, qual a graça de machucar de verdade fisicamente ou emocionalmente uma pessoa? O que tem de divertido nisso? Mandei só uma mensagem longa falando pra ela como eu já tinha dito que odeio esse tipo de brincadeira, que da mesma forma me senti traído e machucado, que não gostei nem um pouco dela ficar em casa sozinha com outro cara sem camisa, mesmo que nada tenha acontecido me senti desrespeitado. Ela mandou uma mensagem pedindo pra eu ir lá pra gente conversar e eu falei que não ia e que não era pra ela vir na minha casa porque a gente terminou e bloqueei. Depois de um tempo a amiga dela começou a falar que eu tava sendo babaca por terminar o namoro só por causa de uma pegadinha. Tive uma conversa muito longa com a amiga dela que não chegou em canto nenhum. No fim continuei me achando certo e ela continuou me achando um babaca. No fim do dia Luana me convenceu a pelo menos desbloquear ela. Todo dia ela tem me ligado e mandando áudios e mensagens que variam de raiva me chamando de infantil, tristeza e arrependimento e pedindo pra gente se encontrar e conversar. Estou começando a achar que eu realmente estou sendo infantil por isso, mas eu já tinha deixado bem claro pra ela o quanto não gosto disso. Enfim, fui o babaca? Sou babaca por trocar meu pai? Ao longo da minha vida, eu nunca tive um pai presente. Da primeira infância até a adolescência, nunca tive muito tempo para ficar com meu pai, por um motivo válido do lado dele. Ele estava trabalhando bastante para dar uma vida melhor para a família. Lembro de ver ele pouquíssimas vezes na semana, e às vezes eu tinha que basicamente chorar para ele me dar atenção. Eu percebi essa quase negligência algum tempo atrás quando eu comecei a ter muitos conflitos com meu pai, quando ele sempre jogava na minha cara que eu mudei, que quando criança eu o beijava e abraçava, mas hoje em dia não deixo ele me tocar. Sinceramente eu entendo o lado dele, e ele está certo de trabalhar, mas não acho certo que no tempo livre dele, ele não queria ao menos ficar uma hora comigo, e sempre me jogar para minha irmã que sinceramente me odiava. Ano passado eu estava no meu último ano do ensino médio, eu ia e voltava para a escola de ônibus, o mesmo ônibus. Moacir Menezes, como qualquer linha normal, tinha vários motoristas, mas um em específico no horário de meio-dia, quando eu voltava para casa. Vamos chamar ele de Rafael. Rafael era muito educado comigo, sempre me dava boa tarde quando eu entrava no ônibus, e certos dias puxava papo comigo. Eventualmente começamos a conversar bastante quando eu entrava no ônibus, até o ponto que eu perguntei seu nome e ele perguntou o meu. Depois disso nós aproximamos bastante. Nesse mesmo ano, comecei a trabalhar em uma empresa de ônibus, tendo mais uma coisa em comum com ele. Quando eu disse que comecei a trabalhar, ele ficou tão feliz, dizendo que estava orgulhoso de minha conquista, quando minha família nem mesmo me parabenizou. Ficamos ainda mais próximos quando realmente comecei a trabalhar, pois passávamos por coisas parecidas, e era bom para ambos ter coisas em comum para conversar. Mas tudo ficou incrivelmente feliz para mim quando algumas vezes ele começou a me chamar de filha, até mesmo me apresentando assim para seus colegas de trabalho. Eu comecei a chamar ele de pai, porque ele realmente parecia um para mim. Rafael sempre está preocupado comigo, perguntando como estou, me dando inúmeros conselhos e dando o que eu mais precisava quando criança, carinho. Mas eu me sinto culpado por deixar Rafael fazer comigo o que um pai faria, pois Rafael toda vez que me deixa no trabalho me dá um abraço e um beijo na testa. Eu não deixo meu pai ao menos encostar em minha mão. Acho que me apaguei demais em Rafael, colocando nele tudo que eu queria que meu pai tivesse feito por mim, mas agora que meu pai tem tempo para mim, não quero ficar perto. Então, sou babaca? Muito obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o relato e se gostou deixe o like, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essas.